Olá pessoal, aqui é o Bernardo e mais uma vez vou falar com vocês nesse vídeo sobre a possibilidade de compra e venda de empresas nesse momento de crise, né? A gente sabe que crise traz oportunidade e você, talvez nesse momento de crise, esteja repensando a viabilidade de continuar no seu negócio, seja pelo desempenho da firma, né? Seja pela necessidade agora de dar um esforço extra para recolocar a empresa no prumo, ou seja, simplesmente porque você já não queria muito mesmo esse mercado. Pode ser ainda que você esteja no outro extremo, você esteja muito capitalizado e aí está enxergando nos seus concorrentes, em outros parceiros de negócio, uma possibilidade de parceria através de compra ou de parte dessas empresas, que você não precisa comprar tudo, pode manter o cara lá dentro, né? E aí injeta capital em troca de uma parte da sociedade, consequentemente também a parte dos lucros, ou até mesmo incorporar plenamente esse parceiro ou esse concorrente na tua operação, como eu disse, caso você esteja capitalizado. Então eu quis trazer aqui para vocês algumas notícias, algumas reportagens, o que está passando aí mundo afora na cabeça de algumas consultorias, algumas pessoas influentes do setor. Então eu trouxe uma matéria aqui nos Estados Unidos, saiu no final do mês de março. Eu tenho uma matéria aqui também de um consultor, né, que trabalha aí nessa área, e eu tenho a matéria de um investidor aqui financeiro que fala um pouco, né, de como que ele enxerga, falando primeiro da Bolsa de Valores, que é a especialidade dele, mas na verdade a gente não está restrito ao que é negociado na Bolsa, muito pelo contrário, a sua empresa hoje provavelmente não é listada na Bolsa, você é um pequeno negócio, só que você olhando para a Bolsa, você vê um pouco do que está acontecendo com o ânimo do investidor de uma maneira geral e também o que está acontecendo com o valor médio de mercado das empresas. Então é razoável pensar que se você tinha a Bolsa na casa dos 100 mil pontos e agora está na casa dos 60 mil, tá? Grosso modo, a gente pode considerar sim que houve a destruição de 40% do valor de mercado das empresas mundo afora. Né? Grosso modo, a gente pode trabalhar com esse número. Então, 40% foi a média de perda de valor de mercado. Não significa que a sua empresa hoje vale 40% a menos, mas isso é a média. Pode ser que a sua empresa valha a mesma coisa, pode ser que ela tenha perdido só 20%, pode ser até que ela valha mais, ela pode ter dobrado de valor, dependendo de onde você está. Né? Eu tenho pelo menos um cliente ou dois nessa situação. E pode ser que a sua empresa tenha perdido 90% do valor de mercado. Depende de uma série de fatores. Tem a ver com faturamento, tem a ver com lucro, tem a ver com as perspectivas de futuro. Depois a gente vai falar sobre métodos, né, para calcular quanto vale a sua empresa. Mas o fato, né, é que o especialista Luiz Stuberger, né, que já teve empresas de investimento, enfim, hoje, né, ele falou recentemente com a XP, o que ele diz é o seguinte: o que destrói permanentemente o mundo é a guerra, o resto é passageiro. Né? E há um otimismo aí de fundo que é o seguinte: estão todas as empresas ou todos os países enfrentando um inimigo comum, que é o vírus, né? Ou pelo menos um dos inimigos comuns aí nesse momento. Então, o que acontece? A gente precisa estar atento a algumas oportunidades. E aí ele fala aqui que as empresas têm que perceber que elas estão com dívidas. Então, você que de repente acha que não vale mais a pena recuperar a sua empresa, é melhor vender agora, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. E aí você com esse dinheiro você recomeça, faz outra atividade em outro setor e vira a página, né? Como fala aqui o Luiz, uma empresa, né, olha que interessante, ela pode perder o seu lucro em 6 meses ou um ano, mas o seu valor está no longo prazo, né? Olha que interessante. Então, se você consegue transmitir isso, né, e obviamente você tem que se preparar para conseguir comunicar essa informação para um possível comprador. Se você consegue transmitir para ele o potencial do seu negócio, né, de maneira documentada, de forma convincente, você consegue recuperar o seu investimento nesse momento difícil. Tá bom? Passando um pouco adiante, a gente tem aqui a palavra também de um segundo especialista. Tá? Vou tirar aqui então, um pouquinho difícil aqui. E ele fala sobre compra e venda de empresas, né? Ele começa inclusive falando de diferentes tipos de crise, né? Muitos acham, por exemplo, que crise econômica e crise financeira são a mesma coisa, não são. A crise econômica tem mais a ver com lucro pequeno e a crise financeira aí é falta de dinheiro mesmo, que você pode até maquiar num primeiro momento, captando empréstimos para tapar buraco, né? A gente sabe que empréstimo ideal é você pegar para investir e gerar renda no futuro. Mas na prática, muitas empresas pegam empréstimo o quê? Para pagar as contas, porque não estava dando lucro. Então a crise econômica, no primeiro momento,
gerou a crise financeira no segundo. Só que há uma série de outras crises. Você tem crises de mercado, você tem crises de autoritarismo, você tem uma série de outras coisas, né? Você tem a questão do passivo fiscal, várias empresas hoje aí devendo dinheiro pra caramba para o fisco, né? Além de dívida bancária. Você tem a crise familiar e crise societária. Enfim, você tem nuances diferentes, mas que em última instância vão gerar o mesmo problema, né? Falta de dinheiro em caixa, dificuldade em cumprir os compromissos do dia a dia, né? Então, ele fala que é o seguinte: por isso o brasileiro acaba fazendo coisas que não deve, porque não consegue combater, né? E os chineses estão comprando cada vez mais empresas por aqui no Brasil, né? Era para estar aqui presente, ele fala isso na reunião, o presidente da Câmara Brasil e China, mas ele está com uma comitiva de chineses aqui no Brasil, né? Ou seja, ou o brasileiro faz acordo com o chinês, ou ele quebra. São as palavras dele, que talvez seja um exagero, mas nós precisamos estar atentos a essa possibilidade. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, né, em avaliação recente, o nível de confiança do empresário brasileiro caiu ao nível mais baixo da história recente. 70% das empresas estão morrendo antes de completar 5 anos. Então, né, algumas alternativas que nós temos para uma empresa nessa dificuldade é achar um comprador estratégico. É a gente achar, como ele fala aqui, um investidor financeiro. A sua empresa, ainda que esteja em dificuldade, pode ser uma excelente oportunidade para quem está do outro lado. E você que está capitalizado, né, tem que enxergar numa empresa em crise uma oportunidade, por quê? Você comprar uma empresa linda, cheirosa, né, no seu melhor desempenho, né, com tudo em cima, ela vai te custar uma fortuna. E talvez você consiga, né, recuperar seu investimento de maneira mais rápida e mais fácil se você pega uma empresa que não está no seu melhor momento. Então, as duas partes podem sair ganhando, só que vocês precisam trabalhar com os números de maneira correta, né? Não adianta o cara que quer vender, quer cobrar 5x e o outro que quer comprar quer pagar x ou 2x, que esse negócio, esse acordo não vai sair. E uma notícia mais específica aqui do nosso mercado de compra e venda de empresas, né, mostra que, já com o efeito corona, muitos negócios nos Estados Unidos já estão acontecendo, obviamente com valor reduzido, ele coloca aqui alguns exemplos, mas o fato é que, por exemplo, ele coloca aqui, uma empresa que trabalha com lavagem a seco, né, enfim, lavanderias de uma maneira geral, algumas lanchonetes, compra e venda de automóveis, são atividades que vão continuar ocorrendo. Então, você não vai ter um sumiço do mercado por esse tipo de demanda. O que acontece é que, se você já estava cansado, a empresa já não vinha bem, depois dessa crise, de verdade, você não está muito animado para continuar. Mas isso não significa que não haja possibilidade de negócio. Então, aproveite aí o momento que, por um lado, a sua empresa está valendo menos, mas por outro, tem muito mais gente rodando, interessada em comprar. Então, você tem mais oportunidades de vender nesse momento. Tá certo? Quem quiser mais informações sobre isso, é só me escrever no privado. Eu posso falar um pouco mais dessas 3 reportagens e também explicar alguma coisa que tenha ficado aí nas entrelinhas para vocês. Tá certo? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.